Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho. Essa casa sempre nos recebe com muito amor e muito carinho. Eu gostaria de dar um recadinho rápido. Eu sempre falo das cestas básicas porque é um auxílio muito grande, né? São muitas famílias, são mais de 80 famílias, entre adultos e crianças. E o pouquinho que a gente puder contribuir já é um pocão. Já é uma contribuição enorme, tá? Eu acho que para esse mês, sim. Para esse mês, o que está mais assim em falta no nosso estoque, né? É o arroz, o óleo, o açúcar, o macarrão e o leite em pó. Então, quem puder trazer, não precisa trazer tudo. Trazendo um item só já é de enorme ajuda. Bom, vamos agora, então, serenar, nos tranquilizar, cerrar os nossos olhos, entrar em sintonia com o plano maior que já preparou esta casa para nós, desde cedo, para que aqui possamos deixar do lado de fora todas as preocupações, respirar, aprender, nos harmonizar para continuar nessa caminhada diária, nesta bendita encarnação que nos possibilita crescer e evoluir. Somos gratos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais e esse aprendizado nos auxiliar em nosso cotidiano, auxiliar a nosso crescimento e auxiliar para que possamos auxiliar aqueles que caminham conosco. Obrigada por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora recebemos a Leda, que vai fazer, como sempre, uma ótima palestra. Obrigada, Leda. Boa tarde a todos, queridos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho Santana. E hoje o texto para o nosso estudo, para a nossa reflexão, é Sem Pecado, do livro Pensamentos que Ajudam. A gente quase não precisa de pensamento que ajuda, mas enfim, o texto proposto pela espiritualidade. Então, o texto começa dizendo assim: tire da mente a ideia de pecado e castigo. O texto é Sem Pecado. Tire da mente a ideia de pecado e de castigo. Então, a gente foi pensando em pecado. Qual é a primeira referência que nós temos de pecado? A gente pensa no mito da criação. A gente volta lá atrás em Adão e Eva, que eles estavam no paraíso, podiam provar de tudo, eles tinham em abundância, só não podiam provar da árvore do bem e do mal. E foi exatamente o que eles fizeram. Então, eles cometeram um pecado, provando da árvore do bem e do mal. E, em consequência, tiveram castigo. Foram expulsos do paraíso. Tiveram que vir para a terra ganhar o pão com seu próprio suor. Não é isso? Pecado e castigo. Olha só. Se hoje isso pode caber na nossa concepção, pecado e castigo. Hoje analisando Adão e Eva, vamos nos colocar no lugar deles, hoje. Nem naquele tempo lá atrás, hoje em dia. Se nós estivéssemos num lugar com muita fartura, com árvores frutíferas, e nos dissesse, vocês podem provar de tudo, exceto desta. Onde será que iria a nossa curiosidade? Nós, cada um de nós hoje, passaria por ela, mas por que não ela? O que será que ela tem? Então, esse é o conceito bíblico, o mito da criação do pecado. Será que foi pecado ou será que foi curiosidade?
Será que nós somos hoje tão ruins assim que nós tentaríamos provar, né, de alguma coisa? Porque a curiosidade hoje é só dizer um não para a gente, uma proibição. Não faça isso. O que a gente quer fazer? Ainda hoje. Quanto tempo passado? Olha que passamos por milênios. Por milênios. Estamos aqui, a Terra já passou, nós estamos falando dessa nossa transformação da Terra, a Terra já passou por outras transformações, de mundos primitivos para mundos de prova, está passando para a regeneração, e nós, humanidade, estamos caminhando, continuamos ainda curiosos. Então, o Espírito diz, tire a ideia de pecado e de castigo, porque se imaginava que então a gente nascia com pecado original. Imagina o que foi fazer aquela Eva, né, induzida pela serpente, por um animal, e nós perdemos tudo isso, nascemos com essa mancha do pecado. Então é para esquecer tudo isso. Como que se fazia há um tempo atrás, né? Para se aplacar a ira dos deuses, porque Deus queria punir, ele já puniu, né? Limitando a estada no paraíso e continuava punindo. Então, para se aplacar essa ira dos deuses, o que acontecia? Fazia-se sacrifícios humanos. Matava-se normalmente crianças ou pessoas também, ou para aplacar a ira dos deuses ou para contentar os deuses. Para ser assim, agradável a Deus, se aplacava a sua ira. Depois passou dos humanos para sacrifícios animais. Até a época de Jesus fazia-se sacrifícios animais. Depois passou para oferendas, oferecia-se coisas. Houve também os pagamentos que se pagava pelos pecados que se cometiam. Pagava uma quantia, se contribuía uma quantia com a igreja e ficava livre dos pecados. Mais para frente, através das orações. Então, você podia cometer os delitos, dependendo da gravidade dele, você rezava um tanto, ou menos, ou mais, e pronto, e acabava o seu pecado. Ou então, fazíamos promessas, né? Barganhávamos com Deus. Eu prometo que uma coisa que eu gosto, vou deixar de fazer um tempo para conseguir isso. Isso é uma barganha, isso não é amor, isso não é nem temor, porque nós estamos falando do temor daquele Deus que castiga. Então vem Jesus, porque tudo isso nos afastava de Deus. Mesmo rezando, como é que a gente rezava para Deus? Pai nosso que estás do céu, eu estou no 9, nossa, ainda falta mais 5. Então, era assim que a gente contemplava Deus? Não pode ser de jeito nenhum. E Jesus vem e mostra uma outra maneira de encarar. Ele não mostra Deus cobrando, esse Deus que castiga. Ele dá um outro enfoque do pecado. Então, Jesus mostra um Deus que não julga. Deus não julga ninguém. Por isso que ele nos dá a nossa consciência. Cada um de nós tem a consciência responsável por si e pelos seus atos. Não Deus nos apontando. Ele não nos cobra nada. Nós somos livres, ele nos dota do livre-arbítrio. Acima de tudo, não castiga, porque Deus é amor. Se ele castigasse, nos daria uma única oportunidade. Ele nos dá a reencarnação. Quantas e quantas nós precisamos de oportunidades para o crescimento, ele nos oferece. Então, nos castiga. Então, o que ele faz? Ele nos ama, ele nos dá tantas oportunidades. Então, ele substitui a palavra pecado por erro. Porque Deus nos compreende. Ele sabe que, como criaturas em evolução, nós muitas vezes pecamos por ignorância. E o erro, o pecado tem castigo, e o erro tem uma reparação. Então, o erro tem jeito. Aquilo que nós erramos, que fizemos lá atrás, já passou. O importante é o nosso caminhar daqui para frente. Como que nós vamos encarar a vida? Porque quando nós persistimos no erro, aí sim. Persistir no erro, aí é sinônimo de rebeldia. Aí eu sou rebelde diante da lei de Deus. Aí, então, vem aquelas provas mais difíceis, que quando a gente não aprende pelo amor, aí vem a dor bater na nossa porta da alma para dizer, olha, está errado, você desviou do caminho, né? Então, a doutrina espírita
diz, ela ressignifica pecado. Ela diz que o pecado é uma desobediência à lei de Deus. Então, não é quando eu desobedeço alguma coisa, eu posso, em um momento, desobedecer, e em outro momento, passar a obedecer. Em algum momento, eu me desvio da lei de Deus, em outro momento, eu me coloco dentro da sua lei, né? Da sua lei de amor, da sua lei moral. Então, para tudo tem conserto. Não existe, Jesus vem nos mostrar, falta que não tenha remendo, que não haja conserto, né? Desviou? Há um desvio? Levanta e segue em frente. Levanta e segue quantas vezes precisar. O importante é nunca cair e continuar no chão. O importante em cada queda é o levantar e prosseguir, né? Então, Deus, ele sabe, muitas vezes, dos nossos erros, a nossa intenção. Quantas vezes nós erramos, como dissemos, por ignorância, por desconhecer, por imaturidade, porque estávamos, quando nós olhamos para nós lá atrás, nessa nossa própria encarnação, nessa encarnação atual, quando nós nos olhamos algumas décadas atrás, nós éramos diferentes. Pensávamos de forma diferente. Hoje nós mudamos, amadurecemos. Então, cada vez que nos olharmos, tivermos este olhar íntimo para nós mesmos, lá atrás, nós temos que olhar com complacência. Nós temos que nos perdoar. Não no sentido assim, perdoar de um castigo, mas de justificar porque éramos imaturos, porque ignorávamos determinadas coisas. Por isso que temos a oportunidade do aprendizado, sempre, sempre. Então, esse aprendizado que a doutrina nos oferece, que a vida nos dá, porque você vai falar, Leda, então só quem está na doutrina aprende? Não. Quem não está na doutrina aprende com a vida. A vida vai mostrando. As pessoas ao redor são nossos professores. Nos falam, nos orientam. Então, essa reparação pelos erros atrás e pelos erros que ainda cometeremos, quantos e quantos, essas reparações, elas sempre estão à nossa disposição. Sempre tem alguém que nos instrui, que nos alerta. Às vezes até crianças. Não é? Quantas vezes crianças nos dão lição de moral? Né? Então a gente fala, e como é que a gente pode extirpar o mal? Até no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os Espíritos por que Deus permite que os maus convivam junto com os bons. Aí os Espíritos respondem, olha só, que mérito vocês teriam se somente convivessem entre os bons? Não seria nada, seria colar, seria pegar um teste com um gabarito pronto. Então, por isso que estamos todos juntos, aqueles que estão melhores, para orientar aqueles que ainda não estão tão bem, que serão melhores futuramente, né? Então, por isso que ele permite. Há um tempo atrás, como que se extirpava o mal? Era o silício, né? Se fazia, deixava-se de comer. Quantas vezes se infligiam dores mesmo, aquele chicote do silício que a gente vê às vezes até, né, se batendo, arrancando o próprio sangue, né? Para quê? Para que fosse perdoado os seus pecados. Será que é isso? Será que é isso que Jesus veio dizer? Jesus que veio mostrar esse Pai que nos ama imensamente, ele diz que nada disso precisa. Deus nos ama e Deus nos quer felizes, nos quer bem, nos quer alegres e nos quer, acima de tudo, vitoriosos. Que nós possamos sair dessa vida melhor do que nós aqui chegamos. Então, ele nos dá o antídoto do mal. Nós estamos falando do quê? Do pecado, do mal, do erro. O antídoto, o bem. O fazer o bem, o amor, tudo aquilo que é feito com amor, ele é muito bem-vindo na lei de Deus. Jesus conta as historinhas de Jesus, que são suas parábolas. Ele nos orienta assim, como crianças, perceberam? Né? A gente pega o Evangelho, as parábolas de Jesus. Jesus fala do filho pródigo, né? Essa parábola, que ele pecou contra o pai. Esse pai abastado, que tinha animais, que tinha plantações, e que era uma fartura na sua casa, os seus bens todos, tinha 2 filhos.
Um deles ajudava o pai nos afazeres e o outro pediu todos os seus bens, que o pai lhe desse o que lhe pertencia, que ele ia tentar a vida fora. Esse filho, o pai dá tudo para ele, ele sai e gasta todo o dinheiro. E quando ele chega no fundo do poço, ele percebe que até os empregados do pai, até os animais, tinham muito mais do que ele. Um melhor tratamento, mais alimentos, um lugar para ficar, e ele estava ao relento. O que ele resolve? Voltar para o pai. E como que ele é recebido quando ele volta? O pai pede que mate um animal, que faça um churrasco, que receba com festa, faça uma festa para esse filho que está retornando. E o outro se revolta. Mas como assim? Eu sempre estive com o Senhor, sempre aqui ao seu lado, e nunca tive uma festa. O meu irmão que saiu gastou tudo, o Senhor está fazendo uma festa? E assim é o nosso Pai de amor. Cada um de nós que nos afastamos e quando retornamos, estamos nos reerguendo, nos reparando diante da sua lei, ele nos recebe com essa festa espiritual, com essa alegria toda. Então, por isso que Jesus fala, se a tua mão é motivo de escândalo, corta fora, porque é muito mais importante você entrar no reino dos céus sem uma mão do que com ela padecer no fogo do inferno. Tudo isso é metáfora que Jesus fala. Jesus está dizendo para deixarmos as nossas mazelas, aquilo que nos faz mal, aquilo que é o motivo da nossa queda numa encarnação. Normalmente, numa próxima, nós planejamos vir sem ela. O que nos leva à queda numa encarnação? Muitas vezes, riqueza nos leva. Quantas vezes a inteligência nos põe a perder, que nos achamos superiores a todos. Outras vezes a beleza, outras vezes o poder, enfim, aquilo. Essa é a mão que é motivo de escândalo que Jesus fala no Evangelho. São essas virtudes que nós não temos ainda maturidade para conviver com elas. Então Jesus, na verdade, ele fala para eliminar essa causa geradora. Então, na nossa encarnação, mas eu não tenho isso, gostaria tanto. Às vezes a gente pede, até barganha com o alto e não consegue. Porque seria aquela mão que seria o motivo de escândalo. Então, ela não chega até nós. Porque esse discurso de Jesus é um discurso de advertência, que ele quer o nosso bem, ele não quer esse momento, ele quer esse homem transcendental, não esse homem momentâneo, o espírito imortal, aquele espírito cósmico que não vai habitar somente a Terra, está habitando a Terra, habitará outros mundos melhores, conforme o seu progresso espiritual. Então, é isso. Não são corpos que têm que ser remendados. Jesus dizia, eu não vim remendar corpos, eu vim curar almas. Curar almas. Então não existe pecado. Se o pecado fosse uma coisa ruim, não fosse o erro pedagógico, que através dele que nós aprendemos, não teríamos jeito, né? Então Jesus ele está curando almas. E a nossa alma é curada vida após vida, oportunidade após oportunidade, ensinamento após ensinamento. Esses momentos de reflexão evangélica que nós temos no Evangelho de Jesus são momentos em que nós abastecemos a nossa alma. É o alimento da alma que nós tanto necessitamos, tanto quanto não, eu diria, tanto quanto do corpo, não, muito mais que o do corpo. Porque nós podemos até passar um dia sem comer, sem nos alimentar fisicamente. Mas quando nos desviamos das leis de Deus, deixamos a nossa alma vazia, aí nós sucumbimos. Porque aí não temos força para o nosso caminhar. Então, essa salvação de que Jesus fala, né? Desses corpos que ele não veio remendar, mas dessa alma que é eterna, essa alma que é imortal, que ele veio curar essas almas, né? Não é para destruir. Jesus não destrói, porque a nossa alma é indestrutível. Então, não destrói, mas recupera. Essa recuperação, quando a gente fala da reforma íntima, o que é uma reforma? Uma reforma não é uma demolição, é diferente. Demolição é quando você põe tudo abaixo e sobe uma coisa nova. Uma reforma é quando você conserta pequenas
pequenos segmentos que não estão de acordo com o seu gosto. Eu vou reformar minha casa, eu não vou pôr minha casa abaixo. Eu vou pintar de uma cor diferente, eu vou trocar uma janela, eu vou pôr uma porta, ou vou retirar uma que tem demais. Isso é uma reforma. E a nossa reforma íntima é assim. Não é anular tudo que nós somos, destruir, não é destruição. É ir nos melhorando. Hoje uma coisa, amanhã outra, e devagar nos melhorando. Essa é a nossa reforma. Porque Jesus diz também no seu evangelho, não se perderá uma só ovelha do rebanho de meu Pai. Então nós somos ovelhas do rebanho de Deus. Jesus veio nos auxiliar. Ele nos veio como esse espírito de luz nos mostrar o caminho para nos conduzir até Deus. E diz que nenhuma se perderá. A gente fala, mas será? E aquelas que ainda estão daquela forma que nós achamos que não tem jeito? Nós achamos, porque nós brincamos de Deus. Imagina se nós fôssemos Deus, né? Uma vez a gente até, numa aula, fazendo um parênteses, nós estávamos dando uma aula lá no André Luiz sobre a reencarnação. Então, nós pusemos uns casos, assim, meio cabeludos, né? E fizemos grupos que eram os ministros da reencarnação, para planejar uma nova reencarnação. Ainda bem que é Deus e que não é homem. Era só castigo, era só castigo. Ah, ele fez isso, então da próxima vez vai vir assim. Então vai sofrer isso, vai perder isso, vai ter perda, vai ter sofrimento. Era só isso que a gente via. Então a gente fala, graças a Deus, que Deus é amor, que Ele nos quer bem, que somos seus filhos, com seu gene, né? Então, os conflitos, nós continuamos tendo. Jesus não julgava nunca. Nunca. Na sua época, era costume, né? Quando se pegava em adultério, lembra dessa passagem do Evangelho? Né? Se pegava em pecado do adultério, que era um pecado à época, se apedrejava a mulher até a morte. O que Jesus faz quando a mulher ia ser apedrejada? E você, o que diz? Perguntam para ele. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E foi saindo, eram anciãos que estavam ali. Um por um foram saindo, né? Ninguém teve a moral de atirar uma pedra. E nós, se estivéssemos hoje diante de Jesus, nós teríamos moral para tirar alguma pedra em alguém? Ainda não, porque estamos crescendo, né? Estamos crescendo e temos o dever de respeitar as decisões do outro. Por enquanto, quer ser mal? Quer agir? Eu tentei ajudar, tentei auxiliar, mas quer agir de uma maneira equivocada? É o livre-arbítrio. Não podemos, como eu disse, brincar de Deus. Deus não põe as decisões nas nossas mãos, felizmente, né? Felizmente. E porque esses conflitos nós continuamos tendo. Jung, discípulo de Freud, ele dizia na psicologia que nós temos o nosso lado sombra. Quem não tem? Temos ainda resquícios, aquele lado obscuro. A psicologia diz que quando a gente olha no outro um defeito que nos incomoda muito, é o nosso espelho. A psicologia fala do espelho. Você está se vendo no espelho. Quando você olha com misericórdia, que você fala, poxa vida, e vibra essa coisa boa, não, tomara que ele acerte, tomara que... Não tentando apontar o erro do outro, não. Mas é aquele espelho, aquilo que você não resolveu em você. Então, Joana de Ângeles, espírito, ela diz o seguinte, que o indivíduo disfarça as suas imperfeições projetando a sua imagem irreal num comportamento que ele ainda não possui. Mas que ele, quando vai julgar o comportamento do outro, ele se torna severo demais. Então, é uma pessoa que é muito tolerante para consigo, para com seus erros, e muito severo para com os outros. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, nem ser tão severos conosco e com os outros, e nem tão tolerantes conosco e com os outros. A gente sempre fala, é sempre a coluna do... Lembra da zebrinha que a gente falava, a coluna do meio? Quando dava empate no jogo, a gente tem que ir pela coluna do meio. Nem muito de um lado, nem muito do outro. Não pender. A balança sempre no equilíbrio, a balança divina, né? Então, esses erros,
A gente pensa que o erro é somente ações erradas, ações que fazemos mal feitas. Não. Ações, nós podemos errar por ações, por palavras, muitas vezes. Palavra maldita, numa hora errada, numa hora em que o outro está fragilizado, às vezes ela tem um efeito pior que uma ação. Às vezes uma palavra faz muito mais mal do que um punhal, dependendo de como ela é dita, no momento que ela é dita, e com a intensidade, com o tom vibratório que ela é pronunciada. Então, não é só ação, a palavra. E Jesus falava do pensamento. Quantas vezes Jesus dizia que o mal não era o que entrava pela boca, mas o que saía da boca. O que sai da boca, as nossas palavras, elas são frutos do quê? Do nosso pensamento. Pensamos e falamos. Então, o pensamento, eu posso até estar fazendo uma ação boa. Eu vou distribuir sopa para o pessoal que está na rua. Mas se eu vou distribuir com pensamento ruim, com raiva, com rancor, eles também não trabalham, estão aí porque querem, com essa intenção não adianta. Não está feito bem. Então, o pensamento também, ele é um mal muito grande que nós temos que cuidar muito dele, né? E no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos podem influir nos nossos pensamentos, né? E os espíritos, a pleiade de espíritos, respondem muito mais do que nós podemos imaginar. Então, por isso que nós estamos falando, por isso que Jesus falava do pensamento, do que sai pela boca. Porque de acordo com o pensamento, é a companhia que nós elegemos. São esses espíritos que estão do nosso lado e que muitas vezes nos conduzem, porque ficam soprando no nosso ouvido e nós aceitando o que eles estão falando. Por quê? Porque a mesma sintonia é o mesmo padrão vibratório, né? Pode ser baixo, no caso, né, de uma influência ruim, ou elevado, ou aquelas influências boas, do bem, que vêm para nos ajudar, para que nós possamos agir no bem. Então, o pensamento e o sentimento são vibrações que se propagam no espaço. E tudo que se propaga tem uma ressonância. Ele não vai e fica perdido. Ele se propaga no espaço e volta na mesma intensidade. Se é um pensamento, uma vibração elevada, ele encontra a ressonância no alto. E quando é baixo, a mesma coisa, aqueles pensamentos ruins, né? Que é a lei de sintonia e afinidade com outras mentes, né? Que comungam dos mesmos ideais. Então, pensamos, sintonizamos, emitimos estas energias boas ou não. Agora, essas energias, elas não ficam, elas atingem um objetivo. Agora, ela vai atingir esse objetivo com a mesma sintonia. Porque se eu estou vibrando, por exemplo, algo ruim para o outro, mas ele está numa sintonia elevada, então a minha vibração vai aqui, mas a dele está aqui. Então não atinge. Então, se é uma vibração elevada, uma oração, por exemplo, que estou fazendo para alguém, né, nessa minha construção mental, ele está pedindo por essa oração, está esperando, e a minha vibração é alta, aí ela encontra a ressonância. Então, essa ressonância, ela é conectada no bem e no mal, depende do outro. Por isso que nós temos assim, o compromisso diante de Deus de nos defendermos sempre, de estarmos sempre na defensiva, através do bem, do amor, da oração, da prece, sempre nessa ligação superior. Porque quando nós estamos nessa vibração elevada, aquilo que o dito popular falou, que vem de baixo não me atinge, é nesse sentido, não atinge mesmo. Porque nós estamos aqui, chegando aqui, não atinge de espécie alguma, né? Então, essas construções mentais são do espírito. Assim, a matéria, nosso corpo, não é responsável pelas ações que nós realizamos. Por quê? É o espírito que comanda tudo. Nós temos a nossa consciência, o nosso livre-arbítrio, né? Então, fortaleza, fraqueza de caráter, de vontade,
É o espírito que é forte ou que é fraco. Não é o corpo. Ah, mas o corpo é fraco, a carne é fraca. Não tem isso. A carne é passageira. A carne reveste o espírito. Então, o espírito é que tem que estar sempre forte. Por isso que cada mente, cada espírito, a mente é o espírito, ela vive na companhia que ela elege. Ou boa, ou a companhia que não é tão boa. Então, o pensamento nasce da mente, que é o espírito. Olha a importância. Ele percorre todo o organismo, o nosso pensamento. Célula por célula, dizem os espíritos, o nosso pensamento. Bom e ruim. Nasce na mente. Percorre antes de ser emitido. Olha como é que é esse processo. Não é que eu imito da mente. Antes de emitir, ele já percorreu meu organismo perispiritual. Célula por célula do meu organismo. Então, quando eu penso coisa boa, o primeiro beneficiado sou eu. Por isso que a gente fala. Porque ele, antes de ser emitido, ele é emitido para mim mesmo. Passa célula por célula, antes de irradiar para fora. Então, por isso que os amigos sempre nos dão direção para que a gente possa tirar do nosso dicionário essa palavra pecado e castigo. Tirar disso, eles dizem. Direcionar a atenção para coisas positivas. O que são coisas positivas? Uma leitura boa, uma leitura de ajuda, uma leitura evangélica, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma oração. A oração é o alimento da alma. A oração é aquilo que nos protege, que nos dá essa imantação, essa energia, essa proteção, esse manto, essa capa de proteção que nos livra, como eu disse, desse mal, porque estamos ligados, estamos nessa sintonia elevada. Às vezes uma música, às vezes a gente está nervoso, está com pensamento ruim, colocar uma música calma, uma música tranquila, os espíritos recomendam também. Outras vezes até a natureza. Quantas vezes num estado assim de depressivo, num estado de cansaço, num estado assim que eu estou para pecar, digamos assim. Tô no meu limite. Às vezes eu vou na natureza, vou fazer uma caminhada embaixo de uma árvore, vou na beira de um rio, num mar, ou mesmo olhar uma flor. Quantas vezes isso me alimenta o espírito, né? A natureza, muitas vezes. Vigiar, eles recomendam, os pensamentos deprimentes e negativos. Olha o que eles falam. Eles não falam tirar os espíritos, tirar os pensamentos, porque é impossível. É impossível não ter pensamento negativo. É impossível. Começa uma tempestade, né? Armar uma tempestade, o céu fica preto com raio. Eu tenho alguém fora de casa, o que eu penso? Ai, meu Deus. Ai, tomara que não aconteça nada. Ai, tomara que chegue bem. Não é assim? Então, o que é isso? É um pensamento negativo. É um pensamento negativo, é um pensamento de preocupação, de falta de confiança. Todos nós temos, é impossível não ter. No mundo que nós vivemos, é impossível. Isso é um exemplo corriqueiro, né? Ele vem, mas ele não pode se instalar. Ele vem, não, eu tenho confiança. Então, em vez de ficar pensando, nossa, mas essa tempestade, fazer uma prece, ouvir uma música, tirar esse pensamento da cabeça, não dar guarida, não deixar que ele faça aquele ninho para botar ovo e criar raízes e outros pensamentos menores que vão se aninhar ali. Fugir, os espíritos falam, do desânimo e da apatia. Fugir. Ai, não tenho vontade. Como não tem vontade? Tantos têm vontade e não podem. Nós podemos e temos que ter vontade também. Até por respeito ao nosso Pai de amor, por respeito a Deus. Né? Nunca desanimar. Desanimar por quê? Nós sabemos que não... Estamos vendo, né, na nossa reflexão da tarde. Não tem castigo. Tudo tem perdão, tudo eu posso refazer, não existe nada que eu não possa refazer. Por que eu vou desanimar? Por que eu vou ficar apático diante dessa vida? Eu tenho mais que aproveitar essa oportunidade bendita que está aqui a meu favor. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito.
Lembra do pensamento? Que passa primeiro pelas nossas células. Tudo fica gravado. Por isso, essa asepsia espiritual que a gente tem a necessidade de fazer constantemente. Praticar o bem, confiando em Deus, neutralizando a influência negativa. Quando eu estou no bem, cada um de nós já fez uma boa ação. E a sensação que tem? É muito melhor do que quando recebemos algo de bom, quando nós fazemos. A sensação é outra. Aquilo desperta, aquilo libera aqueles hormônios do prazer. Então, é uma sensação muito gratificante. Isso nos faz muito bem e nos faz fugir dessa influência negativa. E que os espíritos nos recomendam saber pedir. Saber pedir. O perdoai as nossas dívidas do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, né? Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas. Os espíritos dizem, fazer a parte que nos cabe. O Pai não perdoa, nós vimos. O Pai não perdoa porque Ele não acusa, porque Ele nos ama. Nós temos que nos perdoar, nós temos que reverter esse processo, fazendo a parte que nos cabe, ou seja, fazendo de agora para frente de uma forma diferente. Então, para pedir, não é para pedir que anule por anular, que nos dê força de mudar. Isso que é oração, que nos dê a força para que nós possamos compreender e modificar. É essa força. E encerrando, né, os espíritos dizem, quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta. Não podemos ser derrotistas, temos que ser otimistas, sabendo que pecado não existe, castigo não existe. Então, o que nós queremos mais? É caminhar para frente com gratidão, com alegria, fazendo da melhor forma que nós pudermos e aproveitando esse nosso momento maravilhoso, que é essa encarnação, nesse processo especial, porque a Terra está passando nessa sua segunda transformação, que já teve uma, estamos na segunda, e nós todos temos o nome inscrito lá no livro de Deus. Como se ele precisasse de nomes, de assinaturas nossas, né? Como nos comprometendo a auxiliarmos esse processo com o bem e com o amor, eliminando o pecado e castigo do nosso dicionário. Que Jesus nos abençoe, a nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com o seu manto de amor. Bom, agora se alguém quiser... Nossa, hoje foi rápido! A Simone está parecendo... A Simone está parecendo aquele programa do Silvio Santos de apertar o botão. Eu já ficava com a mão, né? Ficava com a mão aqui. Olha, que eu fiquei assim, pasma. É tudo que a gente já sabe, que a gente tem que relembrar sempre. E a semana passada eu fui assistir o filme A Cabana. Então é um convite para quem não assistiu, é um mínimo exemplo de tudo que você exemplificou aqui pra gente. Eu não vi o filme. Assim, é um convite. Assim, eu não li o livro, eu sei que tem um livro, né? O pessoal fala muito bem, e o filme é um resuminho, é um convite para as pessoas. Fiquei agoniada, porque o tempo inteiro você falava, eu falava, isso tem no filme, isso tem no filme. Isso eu ia falar. Aí agora eu vou ver esse filme, vai ser minha lição de casa. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Que o tema é tão bom. Tão bom. Ninguém? Poxa vida, fiquei animada. Eu dou chance para as outras pessoas falar, né? Ela apertou rapidinho e ainda fiquei segurando aqui, ó. É que a Simone já estava com a mão, assim, né, no botão, com a mão no botão, né? É como a Simone falou, a gente já ouviu isso, né? Já e parece sabe. que a gente tem que sempre ouvir novamente para Fixar, né? Mas, assim, falando da doutrina cristã, ela veio trazer para a gente a questão do amor, né? Então, daquele pai rigoroso, severo, que castigava, ele veio trazer um Deus misericordioso, amoroso, e trouxe aquela questão do amor ao próximo como a nós mesmos, né? No entanto, a civilização estava em pleno vapor, né? E havia toda aquela cultura, e a cultura igrejista
colocou na gente aquela questão do pecado, da culpa, mas Jesus prometeu o Espírito da verdade e através da doutrina espírita a gente veio conhecer o arrependimento. Então, se erramos, nós podemos nos arrepender e reparar. Né? Então, a reencarnação traz para a gente essa questão. Porque a gente hoje fica aqui falando da doutrina, quanto nós já erramos no passado, continuamos ainda em algumas questões errando, mas quanto erramos e muito. Né? E hoje estamos aqui, porque assimilamos a verdade. Então, que a gente possa sempre se arrepender. Melhor não errar, mas se errar, nos arrepender e reparar. E a reparação, ela vem sempre, né? Com certeza. Então, bendita doutrina. Bendita doutrina. Muito obrigada, viu? Adorei. Mais alguém? Gostaria de falar alguma coisa? Não, acho que é isso. Então, Obrigada. Bom, depois dessa palestra fantástica, né, em que muito aprendemos, refletimos, convido vocês de novo a cerrarem os olhos, abrirem seus corações, pois é o momento nosso de doação. Essa doação é uma doação de muito amor e de muito carinho, que sai em formas de luz, pura, delicada, e que ela possa percorrer todo o nosso querido planeta Terra, envolvendo cada ser, cada criatura vivente, nesse momento tão delicado que nós passamos, nessa oportunidade tão importante que nós passamos. Que cada um se sinta amado, acolhido, compreendido, harmonioso, e que possamos estender essa vibração para cada lar, a base de tudo, onde toda a comunidade humana cresce, aprende, evolui. Que essa vibração agora entre em nossos lares, iluminando cada canto, envolvendo a cada ser que nele habita. E ainda neste estado de paz e de harmonia, agradecemos ao nosso Pai por estarmos aqui, por termos esta oportunidade. Agradecemos ao nosso amado Mestre por todas as lições, pela paciência, pelo amor e pelo carinho conosco. Por todos aqueles que, junto a Ele, vêm sempre, ao longo da história da humanidade, nos ensinando, nos auxiliando. E gratos que estamos, dizemos graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Sempre seja feita a vossa vontade. Que assim seja. E permanecendo nesse estado tranquilo e pacífico, aguardamos a preparação da sala de passe. Obrigada a todos, uma ótima tarde.